Se você acompanha o nosso canal, você sabe que de vez em quando a gente acha algumas histórias bem interessantes na internet, histórias de terror, assim, que a gente acaba fazendo um vídeo. E essa semana a gente tá ali pesquisando, fuçando, e a gente achou uma thread que essa daqui tinha que vir pro canal. Basicamente, essa thread fala de uma mulher ali que foi morar numa casa mal assombrada, né? Uma casa alugada que, consequentemente, já tiveram outros donos. Eu sou o Max. E eu sou o Dani. No vídeo de hoje a gente vai trazer mais um caso sobrenatural que a gente achou no Twitter. E como a maioria das coisas que a gente traz pro canal tem Twitter no meio, a gente trouxe aqui uma thread da @Lali, que ela contou a história de que ela foi se mudar, ela se mudou, né, pra uma casa nova, onde tinham antigos moradores, obviamente, e ela começou a escutar coisas estranhas, Stranger Things, nessa nova casa. E ela começa: o ano era 2019 e eu e a minha melhor amiga, que já morávamos juntas, fomos dividir um apartamento grande e antigo com outro amigo nosso em um bom bairro de Goiânia. Ou seja, uma república praticamente, né? A 3 pessoas não é república. Aí ela continua: antes mesmo de nos mudarmos, nosso amigo, que é do Candomblé, já tinha nos falado que tinha feito uma limpeza espiritual por lá, pois a energia lá estava pesada, e disse que tinha dado certo. Nos mudamos e logo no começo as coisas começaram a ficar estranhas. Ou seja, o amigo dela fez a limpeza lá, né, espiritual no lugar, mas eu acho que ele tava carregado igual a casa, porque não deu muito certo, a casa continuou com coisas estranhas. Mas que coisas estranhas eram essas? Tava fedendo? Olha ali, ó, cocô escorrendo na parede. Olha isso. Tinha rato. Às vezes fedor é um espírito. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é mesmo. E aí ela continua. Por enquanto tá leve, né? Então vamos continuar. Um dia estávamos vendo um filme na sala de dia e o lustre que fica em cima da mesa de jantar começou a balançar do nada. Aí que é o quê, né? Uma casa com lustre, devia ser casa velha, né? Casa antiga. Eu também tenho essa impressão de que casa com lustre tem uma vibe aí meio fantasmagórica, sabe? Uma casa antiga ali. Não estava ventando e não tinha acontecido nada que explicasse aquele movimento, mas eu, cética demais, nem dei tanta atenção ao acontecido. Odeiem aí. Pessoas céticas são sem graça, a gente tem que acreditar em alguma coisa, tem que acreditar que tem um espírito bem ali. Tem que acreditar que um barulho que aconteceu ali, das duas uma, a gente invadindo, ou é espírito que já tava lá. Aí ela continua. O tempo foi passando e as coisas foram piorando. O Gia Gouveia dormia com frequência lá no apartamento e começou a ver e sentir coisas. Foi aí que a ficou séria. Um dia ele estava dormindo no quarto da minha amiga, acordou e viu um vulto. Ah, então foi ele que trouxe. Porque ele costumava dormir lá e de repente começa a acontecer coisas, o culpado é ele. Eu já botava ali, ó, rua. Ah, então aquele vulto que tu viu lá no quarto outro dia foi tu que trouxe, é? Não. Voltemos à história. Gouveia acordou durante a noite, viu um vulto e já pensou que aquela situação não poderia piorar, mas podia sim, podia pra caralho. E ele se via em uma paralisia do sono. Ai, gente, pior coisa. Deixa aqui nos comentários se você já teve paralisia do sono. Eu acho que eu já tive umas 3. Ai, é horrível, 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 horrível. Então não tem nada de sobrenatural. Se ele tava tendo uma paralisia do sono, ele não viu um vulto. Ele só tava tendo um pesadelo. E tava no pesadelo vendo o vulto. E aí ela continua. Ele não conseguia se mexer, não conseguia falar. Quem já teve sabe como é e sabe como é desesperador. E a pior parte, o vulto agora estava em cima dele, olhando para ele de braços abertos. Quando ele nos contou o que tinha acontecido, já começamos a ficar com medo / preocupadas, e o nosso amigo que morava conosco disse que via espíritos com frequência na casa de uma idosa e de uma menina, e que não era coisa boa não. Ele mesmo apagava as luzes e corria pro quarto. Ó, tá vendo? Já não é mais paralisia do sono. Mas o que uma idosa e uma menina vão fazer mal pra alguém? Meu filho, os mais clássicos filmes de terror, ou é com criança ou é com velho. Ao mesmo tempo, começaram a acontecer outras coisas estranhas. Olha, a divulgação de Stranger Things tá pesadíssima aqui nessa história. Como pertences pessoais sumindo e o que eu acho muito curioso, começaram a aparecer muitas abelhas no quarto da minha amiga, e ela é alérgica. Só no quarto dela e só quando ela estava lá. Ou seja, era um encosto ali implicante só com uma pessoa específica, deixava ela lá e ir embora. Já deixava ela lá, olha, beijo, o negócio é contigo, tchau, tem mais o que fazer da minha vida. Mas eram abelhas vivas?
Abelhas fantasmas? Mortas. Eu não sei, será que bicho tem, animal tem fantasma? Continuando mais uma vez. Fomos ficando cada vez mais com mais medo. Todo mundo sentia a energia negativa daquela casa. E eu esqueci de contar que tudo isso aconteceu no auge da pandemia, o que piorava a situação. Nos mudamos para lá em dezembro de 2019 e isso foi em 2020. A impressão que dava é que estávamos cada vez mais infelizes naquele lugar. Começamos a brigar por coisas pequenas e eu tive crise depressiva. E por aí vai. E o medo só aumentava. Resolvi perguntar para Dona Terezinha, porteira do prédio há uma década, se ela sabia de algo. Parece o enredo aquele filme lá, baseado em fatos reais, o Ian Amityville, que o espírito começa a perturbar o cara e começa a ter muitas brigas na casa e não sei o que, por causa do espírito que tava perturbando ele. Aí ela continua. Ela disse que aquele apartamento era alvo de disputa familiar há décadas. Que a senhora, já falecida, que o comprou originalmente, era bem apegada ao lugar. E que depois que ela morreu, a família briga pra ver quem vai ficar com o AP. Cadê o advogado e o inventário, gente? Ah, então é a velha que morreu e não quer ir embora pra não deixar a casa pros filhos. Acho justo esse espírito aí. Mas se tá alugado, alguém tá recebendo esse aluguel. Que não é ela mais, é por isso que ela tá revoltada. Continuando. Ela disse também que o apartamento nunca ficava muito tempo alugado e que um antigo morador uma vez desceu no meio da noite completamente transtornado, falando que tinha assombração por lá. E que não era só no apartamento em que eu estava morando, mas em outros do mesmo andar também. Ela continua. Mas disse também que não acreditava nessas coisas. Haha. Nessa altura do campeonato, já tinha sal grosso pela casa, incensos e uma bíblia aberta no salmo que o pessoal diz que resolve essas coisas. Sei lá qual é. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. E um texto em cima da cama da Marcela. A gente brincava, chamava o espírito de Matilda. Tinha que ser Matilda? Mas por dentro a gente só chorava de medo mesmo. A gota d'água foi um dia em que eu estava deitada para dormir e o Gouveia veio chorando e ele nunca chorava de medo. A chorona da casa sempre foi eu, porque tinha visto a Matilda. Eu teria chorado se eu tivesse visto a senhorita Trunchbull. Mas a Matilda era velha. Ele estava na cama da Marcela, acordado, mexendo no celular quando sentiu algo estranho. Olhou para frente e tinha um vulto enorme nos pés da cama olhando para ele. Ele ficou olhando e a figura continuava lá. Segundo ele, era um homem com uma roupa comprida, tipo uma bata. Ah, não era a Matilda, era Matildo. Epa, pera lá. Podia ser uma mulher que não performa feminilidades. Cadê o banheiro dos não binários? Olha. O tabu sendo quebrado. Eu aceito lacre em minha vida. Olhando pra ele com ódio. Ele ligou a lanterna do celular, apontou pro espírito e ele foi desaparecendo no ar. Detalhe que o espírito estava entre a cama e a porta e não dava nem pra correr. Putz, ou ele ficava olhando pro espírito ou deixava o espírito atacar, porque o espírito tava na frente da porta. Espírito é intangível, isso era só ele correr pro rumo e atravessar. Mas tu não sabe. E aí ela diz, gente, eu juro que se fosse eu no lugar, rasgava a tela de proteção e pulava pela janela, porque eu morro de medo, real. Enfim. Depois disso, paguei a multa por rescisão antecipada do contrato e o vício oculto na casa, gente, nem foi levado em consideração. E nos mudamos. Pô, demoraram ainda. O maior medo era a Matilda nos seguir para o novo apartamento, mas vivemos em paz. O que quer que existia naquele apartamento antigo ficou por lá. E aí ela termina aqui a história. Nos mudamos há 2 anos e a placa de vende-se ou aluga-se foi trocada por uma de vende-se. Depois de uns meses e essa ainda está lá na janela. Toda vez que passo lá na porta, não consigo deixar de conferir. Fofoqueira! Aí no final ela coloca aqui um adendo. Ah, adendo. Acontecia com frequência de a porta da sala simplesmente abrir sozinha. Tava com defeito, né? Defeito no trinco, defeito no ferrolho, na chave. Quase perdi um dos meus gatos 2 vezes por causa disso. Ela não comentou da reação dos gatos com as assombrações, porque os gatos veem assombrações. Isso aqui não tá na thread, então... Furado isso aqui. Aqui acontece, né, que quando a gente tá lá pro quarto, aí a gente escuta algum barulho pra cá, pra cozinha, pra cá, pra sala. Meu consciente automaticamente me fala, é o gato, é a Minerva. Mas é sempre ela. É o que eu acredito. Enfim, gente, eu achei ótima essa história. Eu acho que das últimas que a gente contou, essa foi bem legal, eu gostei muito. Cheia de furos também, sempre tem os furos. E eu sempre consigo desmascarar os furos da história.
Que fantasmas são esses que os gatos não viram? Eu achei também que ir pra uma casa assombrada, tipo, nesse nível aí, que parece que é uma casa lá de MTV, pelo que ela conta. Mas só uma pessoa viu o espírito lá. Que casa mal assombrada é essa? Ela não contou dela ter visto. Vai ver, ele era sensitivo. Ela só tem medo. Talvez... Não, mas ela não é sensitiva. Mas enfim, eu achei que pra uma casa assombrada nesse nível, pelo menos mais uma pessoa tinha que ter visto. Uma pessoa só não me passa confiança, não me passa veracidade. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com um amigo que gosta aí desse tipo de coisa. Manda lá nas nossas redes sociais mais histórias como essa que você queira ver a gente contando aqui. Lá tá aqui embaixo nas nossas redes sociais. Já nos siga lá também. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!